Que tal sair dos modelos convencionais de macramê e desenvolver uma peça como essa, super moderna, atemporal e contemporânea? Eu sou Fer Campelo, sou professora de macramê e neste vídeo eu vou te ensinar o passo a passo desse lindo painel. Bom, pessoal, estou muito feliz em gravar o passo a passo dessa peça para vocês. E eu quero dizer, antes de mais nada, que esse tutorial é bem simples, é mamão com açúcar, todo mundo consegue fazer essa peça. O painel foi feito inteiro utilizando apenas um nó do macramê, que é o nó de falcaça, que é facílimo, tá? E o mais legal é que aqui no vídeo você vai entender o que foi feito, como foi feito, eu vou dar dicas também de organização, de como você fazer desenhos diferentes. Entendendo isso, você consegue criar vários modelos diferentes. Você pode criar peças maiores, peças menores, peças com mais bolas, menos bolas, enfim, você consegue criar um universo de possibilidades de painéis só entendendo o que foi feito nesse. Então, eu quero dizer para vocês que não se apeguem a fazer exatamente igual esse. Se quiser, claro que você pode, mas você não precisa, tá? Vai entendendo o que foi feito e você pode fazer variantes, você pode usar outros materiais, você pode utilizar o fio de juta, pode utilizar sisal, pode brincar com mais cores, utilizar fios mais fininhos, pode fazer inteiro sem a bola, pode fazer várias bolas. Aqui eu fiz um pequeno desenho assim ligeiro em que ele vai descendo e sobe bem sutil. Você pode fazer um desenho mais acentuado, você pode fazer uma queda maior e uma subida maior. Você pode fazer o design em V, pode fazer inteiro descendo, pode fazer inteiro horizontal, pode fazer uma para cima, uma para baixo, intercalando, ou seja, são muitas possibilidades mesmo. O tamanho final desse painel que eu vou ensinar no vídeo ficou com 50 centímetros de largura por 80 centímetros de altura. Isso também pode variar de acordo com o painel que você queira fazer. O que você precisa ter em mente é que a gente não vai fazer nenhum nó com esses fios mais compridos. Então, você pode cortar ele o dobro do tamanho final que você quer, mais 20 centímetros, para garantir uma sobrinha, caso fique um fio mais curto que o outro depois que você prender na peça, tá? Então, por exemplo, você quer uma peça que fique com 50 centímetros de altura final. Corte os fios com 1 metro, que é o dobro, e 20, que são os 20 centímetros de sobrinha de garantia. E assim sucessivamente, de acordo com a altura que você queira da sua peça. Já a parte da largura, uma vez que você determinar o tamanho da sua base, né, da madeirinha, você pode ir fazendo camada por camada e se sentir necessidade, você vai aumentando sempre uma camada a mais ou uma camada a menos. Então é sempre pensando assim, quero deixar ele mais largo, faz mais camadas. Quero deixar ele mais comprido? Corta o fio mais comprido. Ele não vai gastar nenhum comprimento, aqueles 20 centímetros são apenas para a gente garantir, porque às vezes quando a gente prende os fios aqui na madeirinha, um fica um pouquinho mais curto que o outro e na hora de cortar, o ideal é que todos estejam do mesmo tamanho. Então é só por isso os 20 centímetros a mais. Com relação aos fios que fazem o nó de falcaça, não tem como determinar a quantidade de fios que você vai precisar, porque vai depender daquilo que você vai fazer, né? Se o fio é mais fino, se o fio é mais comprido, se você vai fazer mais detalhes, menos detalhes, o tamanho, né? Quantas faixas você vai fazer. Então tenha em mente que não gasta muito, mas eu não consigo precisar quantos metros, porque realmente é uma peça personalizável. Assim como a quantidade de bolinhas que você for fazer também vai depender do projeto que você esteja fazendo, se vai ter mais bolinhas em cada faixa, se vai ser mais largo e assim por diante. Então, para fazer essa peça, você vai precisar de uma estrutura, né, uma base, que pode ser uma cavilha, como essa daqui. A minha tem 50 centímetros, você vai cortar a sua cavilha do tamanho que você queira o seu projeto final. Pode ser em galho natural, pode ser em qualquer outra estrutura que você queira fazer. No vídeo, eu vou utilizar uma cavilha de 50 centímetros. Então, para fazer esse detalhe da bolinha, eu vou utilizar bolinha de isopor. Essa daqui tem 5 centímetros de diâmetro, ou seja, olhando aqui de frente, ela tem 5 centímetros de um lado até o outro.
O que é importante você pensar ainda sobre a bolinha? Se ela fosse maior, eu ia precisar de mais fios aqui, ó, para poder cobrir, porque quanto maior a bola, mais espaço ela ocupa e mais fios eu preciso para ela ficar totalmente escondida lá dentro. Então, pensem nisso também. Quer fazer uma peça que não gaste muito fio? Escolha uma bolinha menor. Tá a fim de fazer uma peça com uma bola grandona? Nada te impede, mas você vai precisar cortar mais fios para esconder ela. Bom, para esse tutorial eu estou utilizando o barbante espesso 24 fios na cor preta para fazer todo o corpo, né, que é a parte maior, a maior área da peça. Você pode trabalhar com ele no preto ou pode escolher outra cor da sua preferência e também pode escolher outro material, pode ser o espesso 16 fios, 32, 48, o fio que você quiser utilizar aqui nessa parte maior. No meu caso, como eu estou utilizando uma bolinha de 5 centímetros de diâmetro, eu precisei cortar 30 pedaços de fios para cada faixa dessa daqui. E para fazer 9 faixas com 30 fiozinhos aqui em cada uma, eu gastei um pouquinho mais que 2 rolos, tá? Então, eu gastei 2 rolos inteiros e na última faixinha eu cortei 30 pedaços de um rolo novo. Então, tenha isso em mente também. Quanto mais largo ou quanto mais comprido, você vai precisar de mais ou menos fios. Então, se você for fazer uma peça nas mesmas medidas que o tutorial, garanta pelo menos 3 rolos do fio que você quer utilizar aqui dentro. Para fazer os nós de falcaça, eu estou utilizando o espesso 24 fios na cor chumbo, e ele fica desse jeitinho aqui na peça. Estou utilizando também o espesso 16 fios na cor verde água claro. Olha só que bonito que fica esse contraste. Pode ser o 16, o 24, o 32, a espessura não importa. É até bacana que vocês brinquem com isso, tá? De usar um fio mais fino, um fio mais grosso, um fio intermediário, porque isso vai trazer profundidades e texturas diferentes. E o detalhe prateado foi feito com esse fiozinho aqui, que é um couro sintético. É um fio bem molinho, de 2 milímetros de espessura. E esse fio ele é vendido assim, ó, sem nome, praticamente sem rótulo. Ele vem apenas com um plástico. Então, não dá para vocês acharem pesquisando na internet por marca, porque ele não tem marca. É um fio que vem da China, tá? Eu tenho ele no prata e no dourado, disponíveis no meu site, fercampeloatelier.com.br. Cada rolinho desses vem com 100 metros de comprimento, então dá para fazer bastante peças. Caso você não tenha ou não encontre exatamente esse mesmo fio, você pode substituir por qualquer outro fio que você queira, tá? Para fazer esses detalhes. Pode ser, por exemplo, rabo de rato, fio de cetim, sutache, qualquer outro material que você queira usar, mas o que foi utilizado no vídeo foi esse daqui. Além desses materiais, você vai precisar de fita métrica e tesoura. Então já imagina aí quantas faixas você vai querer, quantas bolinhas, qual o comprimento e tudo mais, para você calcular a medida do seu fio. Aqui no tutorial eu vou cortar 9 grupinhos de fio, cada grupo com 30 pedaços, cada pedaço medindo 1,80 m de comprimento. Bom, pessoal, para começar eu coloquei a minha madeirinha aqui, nesses ganchinhos em S, e eu já cortei todos os meus fios e deixei aqui separadinhos, tá? Em vários grupinhos, cada grupinho com 30 pedaços. Então, para facilitar, eu recomendo que você corte assim e separe também, tá? Sempre em grupinhos de 30 pedaços. Lembrando que se você for utilizar uma bola de isopor maior, aí talvez você precise de mais fios. Vá testando, tá? Corta uma quantidade, coloca a bolinha aqui no meio, veja se aquela quantidade é o suficiente para cobrir, se não vai cortando mais. E aqui, ó, eles estão divididinhos ao meio, e a gente vai passar ele ao meio aqui mesmo, tá? Sem fazer nó de montagem, a gente vai só passar aqui por cima, para a gente começar a fazer os detalhes nele aqui. E aqui você vai organizando os fiozinhos, para eles ficarem bem acomodados, tá? Então vai organizando tudo bonitinho. E
vamos começar a trabalhar com esse primeiro grupinho. Bom, então eu vou fazer aquele desenho mais ou menos em formato de onda, né, no meu painel. Então, esse primeiro aqui, ele vai ser, a bolinha vai estar um pouquinho mais para cima, então ele vai ter um trabalho colorido um pouco menor aqui em cima, para a bola ficar mais no alto. E aí você pode escolher o fio que você quiser, a cor que você quiser, a espessura que você quiser, para fazer esses detalhes. Aqui eu cortei um pedaço, medindo 1,20 m, do barbante espesso 16 fios, na cor verde água. E aí o que eu vou fazer? Vou fazer um nó de falcaça, ó. Jogo uma pontinha para cima, faço o aqui embaixo, seguro todos os fios. Deixa essa voltinha mais ou menos no tamanho que você quer que fique esse detalhe dessa cor, tá? Então, se for um detalhe maior, corte o fio maior também, tá? E deixe uma alça maior. E vai experimentando. Então, aqui, ó, cortei, eu vou envolver tudo. Como eu sempre falo, a tensão na hora de fazer o nó de falcaça é uma tensão de mão mediana, não pode ser nem muito apertado, nem muito folgado. Então, vai entendendo e administrando a sua pressão de mão e você vai fazer quantas voltinhas você quiser, tá? Não existe uma regra. Então, aqui, por exemplo, eu cortei 1,20 m porque eu quero ir fazendo livremente. Eu vou fazer algumas voltas, vejo quando eu achar que tá bacana já e vou encerrar. Então, aqui, por exemplo, eu fiz 5 centímetros de voltinha de nó de falcaça. Vou vir aqui com o meu fio, passar por dentro dessa alcinha, puxar a ponta de cima até esse nozinho ficar escondido. Então, aqui ele ficou escondido, eu vou cortar os excessos. Vamos supor que você tenha cortado 1,20 m também, mas você queria fazer uma trama maior. Não tem problema. Corta aqui, faz o acabamento normal e corta mais um pedaço de fio suficiente para você fazer o nó de falcaça aqui embaixo, tá? Depois é só você empurrar tudo para cima que ele vai ficar parecendo um nó contínuo, não vai parecer que teve essa divisão. Corto bem rente aqui em cima, aqui embaixo também. E escondo aqui as pontinhas. Não há necessidade de colocar cola aqui, porque não é uma peça que vai sustentar um vaso ou alguma coisa do tipo, então não precisa fazer a cola. Então eu fiz esse detalhe aqui no verde água clara e agora eu vou mudar de cor e você pode fazer inteiro de uma cor ou mudar quantas vezes você quiser. Agora aqui embaixo eu vou utilizar esse fiozinho prateado. Vocês também podem utilizar qualquer outro fiozinho que vocês queiram de outra marca. E aqui eu cortei um pedaço de 1 metro, esse fio é mais fininho, e eu vou fazer um detalhe um pouco menor. Então, vou fazer aqui o nó de U e vou envolver tudo. Tentando deixar sempre uma linha bem embaixo da outra, para não ficar nenhum espaço preto, ó. Tá vendo que aqui tá vazando? A gente vai fazendo, passando as voltinhas e arrumando, ó, empurrando para cima, para não conseguir ver o fio que tá dentro, seja ele de qual cor for, tá? Então, aqui nós estamos trabalhando com barbante espesso preto. Eu quero tampar ele durante essas etapas do trabalho que é só para fazer o detalhe colorido. Então, vou fazendo algumas voltinhas. Essas primeiras voltas que vocês estão fazendo, né, esses primeiros detalhes, são importantes para você entender o tamanho do fio que você vai cortar para os próximos. Então, tá tudo bem se você cortar um fio muito grande e acabar sobrando muito aqui, você já corrige o erro, né? Então, você já calcula, ó, 1 metro eu consegui fazer 2 centímetros, mais ou menos, de voltinha com esse fio. Então, se no próximo eu quiser fazer 4 centímetros, eu corto 2 metros. Ou se eu quiser fazer menos, eu corto a metade. Dá para vocês irem aprendendo enquanto produzem. E aí, esconde o fiozinho.
Organiza tudo bonitinho. E corta os excessos também. Mais uma vez, empurra aqui, ó, para esconder as pontinhas. E olha que bacana que já vai ficando essa mudança de cor. Outra coisa também, vão sempre conferindo se atrás também tá bem fechadinho, bem coberto, tá? Que às vezes a gente presta atenção só na parte da frente e não observa a parte de trás. Então vai observando se tá tudo certinho. Tenta deixar essa linha mais ou menos reta, tá? Então se você vê que tem um lado que tá mais baixinho, vai empurrando para cima. Então, agora eu vou utilizar o barbante espesso 24 fios na cor chumbo, que é esse cinza mais fechadão. E eu quero fazer uma trama menor que essa aqui de cima, tá? Então, eu cortei um pedaço de 1 metro. Vou fazer meu uzinho. Aqui eu acho que já tá bacana, então eu vou encerrar. Como vocês viram, ó, sobrou bastante, mas foi um teste. Então, eu já sei que quando eu estiver trabalhando com o espesso 24 fios, 1 metro eu consigo fazer 5 centímetros, até mais. Ele é um fio mais grosso, então ele ocupa mais espaço no trabalho. Então, eu vou puxar aqui. E cortar os excessos. Então, eu vou organizar, ó, tudo bonitinho, para ficar mais retinho. E agora eu vou colocar a bolinha aqui dentro, para a gente ver se é mais ou menos isso mesmo, antes de dar continuidade. Então, eu coloco aqui só para medir se é essa posição mesmo que eu quero começar. E aí, é importante que você já defina a cor que você vai utilizar para fechar aqui embaixo, também com o nó de falcaça, e já corte o fio, tá? Então, já vai cortando do tamanho, da cor e o material que você quiser para a gente colocar a bolinha. Eu vou trabalhar de novo com o fio chumbo. Aqui eu cortei 1,5 m e eu vou ver quanto de comprimento vai me dar esse 1,5 m. Então, bora lá. Vamos dividir essa franjinha aqui mais ou menos ao meio, tá? Metade para trás, metade para frente. Coloca a bolinha aqui dentro. Tenta colocar ela o máximo que você conseguir para cima, tá? Empurrando ela para cima. E aí, você vai organizando os fios. Vai observando se os fios estão muito transpassados um em cima do outro, ó. E vai tentando deixar o mais bonitinho possível. Confere atrás se não tá dando para ver a bolinha. Confere 360, na verdade, tá? Vai observando tudo bonitinho. Quando você ficar satisfeito, ó, ou satisfeita com a posição da bolinha, você vai sempre fazer com que ela suba ao máximo, tá? E tente deixar ela bem no meio aqui, bem no meio desses nós de falcaça, não muito para um lado nem para o outro. Então, tenta deixar ela centralizadinha. E você vai vir aqui embaixo, fazendo o nó de falcaça. Ó, quero fazer um padrão um pouquinho mais comprido, então eu deixei a voltinha lá embaixo. E aí, aperta bem. Aperta bem para essa bolinha permanecer mais para cima. Vai dando umas ajeitadinhas, ó. Empurrando um pouquinho mais para cima. E é só dar continuidade no tamanho que você quiser para essas voltas com o nó de falcaça. Cheguei aqui quase no final do meu fio, vou passar ele por dentro da alcinha e fazer o mesmo acabamento de sempre para o nó de falcaça. Por enquanto eu vou deixar ele assim, que o importante é só fechar a bolinha aqui embaixo para que ela não caia. Então primeiro eu vou colocando as bolinhas, posicionando sempre
no formato, né, na posição que eu quero, e depois você consegue personalizar a parte de baixo. Aqui eu vou colocar um novo grupinho, ó. Você pode só pegar a madeirinha, se você já deixou os fios separados, só passar assim. E organizar novamente. Definir qual é a cor que você vai utilizar aqui em cima, qual é o tamanho do fio, o tamanho das voltinhas que você vai fazer, para começar. E você pode definir um padrão de sempre começar do mesmo jeito ou fazer uma obra mais moderna, mais desconstruída. Então, eu vou tentar fazer isso, tá? Deixar ele mais desconstruído, sem um padrão definido. O único padrão que eu vou levar em consideração é que a posição das minhas bolinhas faça uma leve curvinha aqui no painel. Só isso. De resto, de cor, material, eu vou fazer livremente. Então, aqui eu cortei um pedaço agora de 2 metros. Eu quero fazer uma sequência maior com o prata. E, mesma coisa, vou fazer um nozinho de falcaça aqui. E agora eu vou cortar os excessos, empurrar para dentro a pontinha e vou fazer mais alguma outra cor aqui. E o que eu vou levar em consideração, como eu quero que ele faça uma leve caída, essa minha bolinha precisa ser um pouquinho mais baixa. Então, eu vou calcular aqui mais ou menos um dedo de distância, ó, da onde começa essa bolinha, é onde eu vou começar a próxima. Então, eu vou fazer uma trama até mais ou menos aqui, e minha bolinha vai ficar aqui embaixo. E aí, eu vou pegar mais uma bolinha e fazer o mesmo processo, tá? Colocar ela aqui no meio e organizar os fios para cobrir ela bem. E vou fechar a bolinha aqui embaixo com o meu fiozinho prateado. Esse pedaço aqui tá medindo aproximadamente 1,20 m. Bom, aqui vocês já entenderam o que eu tô fazendo na peça, né? Eu vou adiantar mais um pouquinho, vou fazer mais uma aqui embaixo e depois mais uma um pouquinho mais embaixo também, sempre deixando um dedinho de distância mais ou menos. Se você quiser, você pode deixar mais ou menos, tá? Vai seguindo o seu projeto. Olha só, pessoal, então aqui eu já fui fazendo mais um, ele tá levemente mais baixo, tá? Se vocês quiserem, vocês podem acentuar mais essa curva, vocês podem fazer um bem mais baixo que o outro. Eu tô fazendo de uma forma bem sutil, e aqui eu vou dar continuidade, tá? Então aqui no próximo eu vou fazer um pouquinho mais baixo, no próximo também, e aí eu começo a subir ligeiramente. Então ele vai fazer essa curva bem suave, tá? Ele vai descer mais um pouquinho e subir mais um pouquinho. E é isso, tá? Eu vou avançar aqui na peça. Quando eu já tiver feito todas as minhas faixinhas, né? Todos os meus grupos, aí eu volto para mostrar para vocês como é que eu vou avançar aqui para baixo. Mas basicamente eu vou só completar também com outras cores, de uma forma bem espontânea, assim, bem intuitiva. Prontinho, ó, prendi todas as minhas bolas em cada um dos grupinhos de fios. E eu fiz só uma cor aqui embaixo, justamente para segurar as bolas no lugar, né? E agora a gente vai fazer a parte de baixo do painel. O que que é interessante? Você pode fazer de uma forma desconstruída também, né? Sem nenhum padrão, ou você pode estabelecer um comprimento máximo para esses detalhes. E aí você faz em todos o mesmo comprimento, porque ele vai gerar o mesmo efeito na parte de baixo. Então aqui, por exemplo, eu já comecei com o cinza chumbo, eu vou fazer mais alguns detalhes de algumas cores, então ele vai ser a minha medida de referência, né, esse primeiro, e aí eu vou sempre medir do início até o fim do desenho, né, das cores, e vou repetir o mesmo comprimento nas demais. E aí, é claro, eu posso ir brincando, trocando de cores, mas eu vou mostrar aqui para vocês na prática. Bom, então basicamente eu vou fazer aqui
alguns detalhes com o fio prateado. Depois eu vou trocar pelo verde água claro novamente. E quando eu estiver satisfeita com o comprimento, aí eu finalizo. Pronto, então aqui eu fiz já o desenho da parte de baixo, tô satisfeita com esse comprimento, tá? Se eu quisesse eu podia fazer mais comprido. Então, como eu já estou satisfeita, eu vou medir quanto de trama eu fiz. Ó, 12 centímetros. E aí eu vou trabalhar do mesmo jeito nas próximas, tá? Eu posso ir trocando quantas vezes eu quiser, contanto que eu tenha aproximadamente 12 centímetros também. E aí ele vai fazer esse mesmo efeito, de descer e depois subir a coloração. E prontinho, olha só que chique que fica esse modelo de painel. Aqui eu já encerrei a parte das colorações, não vou mais mexer nisso. Fiquei satisfeita e como eu disse para vocês, ó, ele vai fazendo aquele mesmo movimento se você determinar o mesmo comprimento para cada uma dessas partes de baixo. Agora eu vou só cortar as franjas. E essa é uma outra oportunidade de você personalizar. Como são vários grupinhos, né, eu vou chamar de faixas, são várias faixas. Você pode cortar todas as faixas na mesma altura, deixando tudo retinho embaixo, ou ainda você pode brincar com isso também. E alternando uma mais comprida, uma mais curta, uma mais comprida, uma mais curta. Você pode fazer em formato de triângulo, você pode fazer uma cascatinha, enfim, dá para brincar bastante também nessa parte do corte e cada tipo de corte vai trazer um design final diferente para a proposta do seu painel. Bom, aqui no meu caso eu vou cortar todos do mesmo tamanho e aí o que eu vou fazer então? Vou marcar aqui de cima, ó, do lado de onde começam os fios, e vou marcar até 80 centímetros, tá? E vou cortar esse primeiro. Eu posiciono a trena lá em cima e corto aqui nos 80, ó. Cortei uns fiozinhos só, eu já marquei a altura, posso cortar os demais. Prontinho, ó, o que sobrou. E aí, você pode vir com a trena desde lá de cima e cortar esse do lado, ou você pode se basear aqui, ó. Vou me basear por ele. E vou cortar os demais. E, por exemplo, se você for fazer intercalado, daí você mede aqui de novo, na altura menor que você quer, e mede o do lado na altura maior. Vai fazendo assim até que você corte todas as franjas. Prontinho, painel finalizado. Eu não gosto de fazer nenhum acabamento de selagem nas pontas, eu gosto da característica do barbante espesso, que com o tempo, com o manuseio, ele vai desfiar bem pouquinho aqui na ponta, não vai se desfiar inteiro. Mas caso você queira que ele não se desfie, você pode usar um pouquinho de cola. Pode ser cola escolar, aquela branquinha, ou cola para tecido. Passar um pouquinho na mão e pegar uma por uma dessas pontinhas e passar a colinha aqui girando para enrolar o fio, tá? E assim você vai selando as pontas. Então, se você quiser, você pode fazer esse acabamento, vai dar um trabalhão, porque são várias pontas, mas é uma opção. Ou você pode deixar assim, ou ainda você pode desfiar um pouquinho, o acabamento que você preferir. Outro detalhe é com relação à alça. Eu particularmente acho que para esse design de painel não combina aquela alcinha ali em cima, aquele triângulozinho. Eu acho que mata a peça. Se você quiser, você pode fazer aquele triângulo ou você pode fazer como eu sugiro. Para esse modelo, eu sugiro que para fixar na parede, você use 2 preguinhos. Um aqui desse lado e um desse lado e apoie só. Só apoiar a madeirinha por cima dos preguinhos, tá? Para esse tipo de instalação, precisam ser 2 pontos de apoio. Porque se você colocar só um preguinho no meio, o painel vai ter que ficar se equilibrando, né?
Então você pode escolher ou colocar um preguinho mais perto aqui, mais centralizado, ou nas extremidades, ou por aqui. Para essa peça eu recomendo que realmente ela não tenha alça e você só fixe apoiando em 2 pontos de preguinho. Aqui no vídeo eu vou fazer uma alça daquela tradicional, né, que fica um triângulozinho aqui em cima, com um pedaço de fio de nylon, somente para eu colocar na parede, porque aqui no estúdio eu não quero furar muito a parede, porque cada hora eu uso uma parede diferente e eu não tenho nenhum lugar onde eu tenha 2 preguinhos um do lado do outro. Então eu vou passar o nylon para ficar um pouco mais discreto, só para colocar na parede para vocês verem como fica a peça. E prontinho, olha só como fica lindo o painel instalado, bem estiloso, e vocês podem utilizar essa mesma técnica, essa mesma referência para fazer vários modelos diferentes, com disposições de cores diferentes, materiais diferentes, tamanho de bolinha diferente, às vezes até sem a bolinha, só com o detalhe do nó de falcaça. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês já tinham feito uma peça nesse mesmo estilo. E claro, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para você receber em primeira mão todos os vídeos que eu posto com todo carinho para vocês. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até o nosso próximo vídeo.